Bom dia! Bom dia, Um povo. brinde, tem que ter brinde, é tipo um drink. Um tintim, um tintim. Tintim matinal. Aquela, gente, será que é café mesmo? Vivi, deixa eu ver aqui, o que você botou dentro dessa xícara? Não precisa você começar a fazer mil loucuras, falar mil coisas. Gente, se eu começar a ficar mais louca do que eu já sou, ó, a culpa não é minha, viu? É culpa da Vivi. Já revelação. Ai, Vivi, mas eu já sou toda revelada, todo mundo já sabe. Olha só. O bom, né, dessa live é que fica gravada, depois a gente fica vendo toda essa nossa vergonha que a gente Não passa. é? E as caras? A outra live eu fazia umas caras, eu falei, gente, que cara é essa? Tipo, uma concentração, assim, Pô, sabe? mas você é toda concentrada, toda... E eu sou aquela, vai, Vivi! Ó, gente, vamos começar aqui, iniciar o nosso café com astrologia. E tem café mesmo, E hoje a gente tá de canecas. Hoje estou de caneca. Adoro caneca. Nossa, que linda. Ó, gente, no mês passado nós damos aquela geralzona, né, pro ano, né? O que a gente espera por aí. Falamos do tumulto que tá acontecendo, né? Do tumulto. E aí esse mês nós vamos falar sobre o que vai estar para acontecer aí no mês de junho, quais são as energias, né? Os momentos astrológicos que a Vivi pode mostrar pra gente poder se orientar um pouquinho melhor. Então, bom dia para todo mundo, bom dia para quem tá chegando. Vivi, bom dia, sinta-se em casa, fica à vontade. Obrigada! Se aconchegue no seu sofazinho, Eu não né? sei se você está à vontade, mas fica à vontade. E, gente, obrigada. a casa é dela, tá? Só pra saber. Ô, Vivi, dá bom dia pra galera aí que tá entrando. Gente, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que cada um vai ver a live, né? Se aconcheguem, venham pra esse climinha de junho. Junho tem um clima especial, eu sempre acho isso, não sei se você percebe, eu acho que junho tem um cheiro diferente, não é? Tem, de festa junina. Um cheirinho de festa junina, é um cheirinho de fogos. Eu acho que é porque é muita cerração, é muita neblina, né? Ele dá um cheirinho diferente. Eu acho que o céu também é mais estrelado aqui no Rio, pelo menos. Assim, mais estrelado, tô sendo bem legal, né? Porque a gente quase não vê mais as estrelas. Uma poluição? Mas eu acho que a gente vê mais, assim, o céu é mais azul, né? Eu penso assim. E esse mês de junho, ele já entrou com uma energia muito forte. E eu até coloquei na semana passada, eu botei assim, gente, maio, pra muita gente, maio demorou demais. Algumas pessoas reclamaram que parecia que maio não tinha fim. Acho que é porque tem um dia a mais, né? Tem 31. Exatamente. Gente, não tem fim. Que não tinha fim. Outras pessoas falaram, não, o mês de maio passou muito rápido. Janeiro também eu achei que foi assim. Mais lento. Mas aí janeiro é bom, janeiro, né? Janeiro, eu gosto de janeiro. Meu aniversário. Mas eu acho que a gente entrou com a energia que chegou em junho, ela já é uma energia muito ativa. E hoje... né? Hoje é dia 5, não é isso? Hoje é dia 5, semana que vem a gente já tá 10. Então, assim, já chegou chegando, né? Ele chegou no arrasto. A gente tá... Nesse mês de junho, a gente tem finalizações acontecendo dos planetas maiores, dos planetas grandes, que são os planetas que eu sempre gosto de falar disso, né? A gente tem na astrologia um monte de planeta, lógico, asteroides, planetóides. Só que alguns são muito rapidinhos, então a gente acaba não sente, mas não sente tanto o movimento deles, como a Lua, por exemplo, que a cada 2 dias e meio ela vai mudando. Ontem ela estava em Virgem, ontem mesmo ela já virou para Libra, então hoje ela está em Libra, daqui a pouco ela já vai estar em Escorpião. Gente, ela não para, né? Que a Lua tem muito a ver com as nossas emoções. Então essas oscilações que a gente tem, né, principalmente as mulheres, porque somos muito movidas pela energia da Lua, muito influenciadas pela energia da Lua por esse feminino, a gente tá sempre, tipo, hoje tá tudo bem, amanhã já não sei, né? Hoje a gente tá feliz, hoje Lua Libra, uma lua de partilha, uma lua de compartilhar. E só cortando um pouquinho pra fazer uma adendo aqui, porque assim, gente, muitas pessoas não entendem, né, essa conexão da Lua com o feminino, principalmente, né? Primeiro você vê que existe uma grande movimentação até nas marés, né? Sim. Então imagina, né? Água, emoções. Nós somos feitos de praticamente 70% de água. Então imagina nós, mulheres, homens, por favor, nos entendam, né?
Por que que as nossas emoções, elas afloram de tal forma, de repente tem esses altos e baixos que a Vivi tá falando. E é muito, gente, importante, isso tem a ver com autoconhecimento, você entender essa ferramenta da astrologia e puxar para você e entender por que dessas oscilações que muitas vezes você sente e não sabe por quê. É porque a Dona Lua foi pra Virgem, foi... Tá crescendo, tá cheia, tá minguante, né? Então tudo isso, a gente queira a gente sim ou não, isso vai influenciar a gente. Agora a gente tá numa lua ótima, que é uma lua crescente, né? Então o mês começa com uma energia saindo da nova para crescente. É excelente, porque tem uma energia de puxar a gente para frente, né? A live tá acontecendo então nisso, né? Nessa Nesse energia momento. de você colocar as coisas adiante, os projetos crescerem, as ideias florescerem. Então é uma energia muito boa. Então, bom, né, voltando lá. Então, nesse mês de junho, a gente tem os planetas maiores que a gente começa a sentir efeito mesmo a partir de Júpiter. Então, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão são os planetas que movimentam e vão fazer o que a gente chama de trânsito, que é as mexidas com o coletivo e no individual, dependendo do nosso mapa, né? Aí é um olhar muito individual. Mas a gente... É sempre bom falar, o coletivo é feito de indivíduos. Então, de uma certa forma, todos nós sentimos o impacto do coletivo porque somos os indivíduos desse coletivo. E aí, a gente tem... a gente acabou de ter uma mudança, acho que eu até falei isso na outra live, que a gente teve Saturno e Netuno saindo de Peixes e indo para Áries, né? A gente falou disso, fazendo uma temporada rápida, depois eles retornam a Peixes. E aí, só o ano que vem, eles ficam de vez em Áries. Mas isso já tem um impacto. O Plutão já mudou, né? Então a gente também já falou disso. E agora, esse mês, a gente tem o Júpiter. O Júpiter passou uma temporada inteira em Gêmeos. Ele está em Gêmeos. O ano passado a gente falou dele. Eu lembro quando a gente fez o podcast, a gente falou da entrada dele em Gêmeos. Ele passou uma temporada inteira, ele passou um ano em Gêmeos e ele está saindo. Então, essa semana, a gente tem a energia final dele. Final de ciclo mesmo. Final de ciclo. Então ele tá andando nos últimos grauzinhos do signo de Gêmeos, né? Então ele tá 28 e 29, chega a 29, aonde ele vai fazer esse fechamento, porque ele só volta pro signo de Gêmeos daqui a 12 anos. Então é como se você fosse fazer uma viagem, né? Que você só vai voltar de novo para um lugar daqui a 12 anos. Tchau, gente. Você quer catar tudo, você quer dar conta de tudo, você quer tirar fotos de tudo, você quer registrar, você quer comprar, porque você não sabe, você vai voltar só daqui a 12 anos. Então ele tá numa energia de fechamento da energia desse signo. Então a comunicação, a fala, o movimento, o trânsito, a vida, ela tá muito ativada. Ô, Vivi, então quando você fala e trazendo aqui para os curiosos, né, os buscadores e os leigos, né? Então quando a gente fala de um fechamento de ciclo, isso impacta na vida do coletivo, dos indivíduos, mas vamos falar do indivíduo aqui, né? Solo. Nesse fechamento de ciclo, seriam aquelas resoluções minhas, pessoais, que ficaram em aberto. Eu sinto essa necessidade, seja até por um hábito, seja aquelas conversas difíceis que precisam ser feitas. O Júpiter, ele não caracteriza muito essas coisas mais densas e mais pesadas, não. Porque isso, pensando muito no individual, vai ter que depender muito da onde ele está passando no seu mapa, entendeu? Entendi. Qual é a casa do seu mapa que está acontecendo essa passagem. Por exemplo, todos os geminianos, quem tem Sol em Gêmeos ou ascendente em Gêmeos, vou falar, né, mais ou menos assim, pra gente ter uma ideia. Essas pessoas levaram essa força de Júpiter sobre elas, que é muito bom. Então, um Júpiter sobre o Sol, para todos os geminianos, ele é um momento que convida você a expandir, a ir para a vida, a buscar um caminho, né? A se comunicar, a falar, a entender um pouco mais sobre um determinado assunto, sei lá qual vai ser o seu assunto. No ascendente, a mesma coisa. Às vezes dá uma engordadinha quando o Júpiter passa no ascendente. Porque isso, ele... eu estou super em forma. Tá ótimo. É porque você buscou o mental. Porque ele sugere uma abertura das verdades, dos conhecimentos, entende? Então, quando você não faz isso, a gente às vezes fica com aquela ansiedade, aquele vazio, né? O Júpiter fala um pouco de vazio, do nosso vazio existencial, por exemplo.
Então, a gente teve essa temporada dele que acelerou. Para mim, é muito nítido a passagem de Júpiter em Gêmeos falando da comunicação. A forma como a gente comunica, todos os assuntos muito superficiais, né? Assim, muitos assuntos, mas pouca profundidade dos assuntos. Olha, sabe? Assim, todo mundo entende de tudo um pouco, mas na verdade não entende de nada. Todo mundo virou especialista, mas especialista de quê? Porque se você não fez uma especialização, entendeu? Sim. Então eu acho que a energia de Júpiter em Gêmeos, ela abriu muito isso. Podem observar, o mundo tá muito assim. Né? É uma quantidade de informações em 5 minutos. Acha que entende. E aí você vai discutir um assunto que você escutou de verdade aquele assunto? Você escutou, você teve uma notícia. Notícia não é informação profunda. Né? Então, é um despertar para esse lugar que eu acho que ficou muito nítido, que aconteceu e que a gente precisa agora aprender a aprofundar. O Júpiter não está muito em casa em Gêmeos, porque o Júpiter rege o Sagitário, que é um signo oposto aos Gêmeos, que o Sagitário é o signo da profundidade. Ele é o da busca, né? Ele é incansável, ele é o da aventura, ele sempre quer um pouco mais. Já o Gêmeos não tem paciência para isso, ele é um signo rápido, ele é o signo da notícia. Então o Júpiter, quando ficou em Gêmeos, ele não se sentiu muito em casa. Na verdade, ele não estava nada em casa. Entendi. Porque ele queria que os Gêmeos aprofundasse e os Gêmeos dizia, não, quantidade. Entendi. Não, e é legal você trazer isso, porque é justamente o mês da galera de Gêmeos, né? Então assim, esse pessoal agora ele tá fazendo o arremate final. E aí, no domingo, dia 8, é domingo, né? Domingo. Isso. Ele vai entrar em Câncer, que já é um signo... Segura as emoções, gente. Que ele se sente mais em casa. Ele não é profundamente em casa, mas ele tem uma sensação gostosa com o signo de Câncer. E aí ele vai fazer uma temporada de 1 ano em Câncer. E quando ele estiver em Câncer, ele vai falar... Ele exalta as emoções, ele exalta o estar em casa, o voltar para casa. Então ele fala muito do lar, do cuidado com o lar, o nosso lar físico mesmo, a nossa casa, arrumar a nossa casa, deixar essa casa aconchegante, com afeto, com carinho, com memórias. Ele fala do nosso lar interno, então a gente se olhar por dentro, arrumar a nossa casa interna. É um período bom para a gente lidar com as emoções, elas vão ficar exaltadas, sim, mas se a gente tem a consciência, é ótimo. Isso é ótimo. Porque quando você está com ela exaltada, você consegue olhar, equilibrar, buscar ajuda, né? Então, assim, é um momento ótimo, terapêutico. E o Câncer, é que os signos falam de muitas coisas, né? O Câncer, ele também fala da pátria, do lar enquanto pátria, né? Então a gente aqui do Brasil, então isso, o nosso lar, a nossa pátria, esses assuntos dos países também podem ficar exaltados. A gente falar muito sobre isso, pode mexer com fronteira, abre fronteira, fecha fronteira, né? Pode, essa coisa da imigração que tá rolando em alguns lugares aí, né? Não vou falar quais. Sim. Que tá rolando, assim. Então, essa coisa, não tem imigrante, pode imigrante, libera imigrante, não. Tem cidadania, não tem cidadania, tira cidadania, tem visto, não tem visto. Isso são assuntos que já começam a falar do Júpiter em Câncer. Olha. E é interessante, né? Que ele ainda não entrou e aí começa ele já tá lá, né? Ele ele já tá ficando no ar, porque ele já tá rolando nos últimos graus do Gêmeo. Então ele já começa a terra à vista, que é o próximo signo. E é um assunto que tá muito na mídia, né? Pensa, tá falando muito desse lugar, exporta, não exporta, o que tá fazendo, o que não tá fazendo, fecha. Porque o Júpiter fala das fronteiras. O Sagitário é o signo do internacional e o Júpiter rege o Sagitário, né? Eu sei que é um bololô, gente, mas dá pra entender no fim. Vocês estão entendendo, a gente quer fazer pergunta? As traduções simultâneas vão acontecendo. Então, quando eu pego essa característica com essa característica, eu posso entender também desse lugar das fronteiras, né? Então, de uma certa forma, das guerras que estão acontecendo. Tomara que a gente tenha resoluções, né, de território, de busca de território, lá nos outros países também lá que a gente não quer falar, que estão brigando pelos territórios, 20%, 10%, 15%. De uma certa forma, o Júpiter em Câncer, ele fala desse lugar. E aí uma coisa legal da gente perceber
só pra gente fechar Júpiter, senão a gente pode ficar uma live inteira falando disso, né? É muito Sim. assunto. Mas de uma forma mais resumida, ele dá as caras agora, domingo, então a gente já sente a energia dele a partir de domingo, a gente meio que já tá sentindo. Então, a partir de semana que vem, a energia dele tá muito no ar. Vamos ver quais são os temas que vão vir dentro disso que eu tô exaltando aqui, de família, de lar, do feminino, da pátria, da casa, né? Da casa interna, da casa interna, externa. da casa externa. Esses assuntos provavelmente vão ficar mais fortes para vocês, para o mundo. E para quem conhece a sua mandala astrológica, a gente pode observar aonde Júpiter vai passar no nosso mapa durante um ano. Então, geralmente, a passagem de um planeta pela nossa casa do mapa, ele pega duas casas. Ele entra em uma e às vezes ele termina na outra, né? Então é interessante entender qual é o cenário ali, qual é a casa que vai estar exaltada. E uma coisa legal da gente observar é o que aconteceu na nossa vida há 12 anos atrás. Então, para quem consegue olhar a mandala e ver o Júpiter lá, entender o que estava acontecendo daquele tema há 12 anos atrás da sua vida. Nossa. Então a gente está falando, ele vai pegar 2025, 2026, a gente está falando de 2013, 2014. Né? O que estava acontecendo por ali, porque é um ritmo que sempre se espelha, sempre se assemelha. Não é que exatamente é igual, claro que não, mas o tema é muito parecido. Ai. Então é uma dica pra gente olhar. Então isso a gente vai ter Júpiter, né? Amanhã a gente também tem a Vênus trocando de signo, depois de uma temporada longa, porque ela fez uma retrogradação. Ela é muito rapidinha, mas ela demorou mais porque de tempos em tempos ela segura um pouco no signo e exalta a energia daquele signo. A Vênus ficou em Áries, né? Ela foi a Áries, ela voltou para Peixes, ela está em Áries. Então tem muito disso do querer, né? A Vênus fala de afeto, de carinho, também de aconchego, de beleza, de tratamentos, de estética, de dinheiro. Prosperidade. E aí ela falou muito disso, assim, de uma forma como você consegue realizar isso com você ficando bem com você mesma, você se produzindo para você se sentindo bem com você botando a sua vontade. A Vênus em Áries é uma Vênus muito voluntariosa, assim, eu quero. E eu quero e eu conquisto, né? Então, assim, a forma independente que a gente tenha de ganhar até o nosso dinheiro para satisfazer os nossos prazeres. E agora ela vai para Touro, que ela tá super em casa, porque ela rege Touro. Olha. Então ela vai fazer uma temporada agora curta, né, em Touro, mas ela vai ficar feliz, porque ela chegou depois de um tempo no signo dela, ela assim, né? Que delícia, eu tô me sentindo em casa. E vai exaltar as coisas da matéria, o querer, às vezes a gente fica um pouco mais consumista, né? Querendo se satisfazer mais Até de dar desejos. uma olhadinha nas finanças, né? Pra não ter gastos impulsivos, né? Gastar demais. Aí o Júpiter tá lá em Câncer, exaltando a casa. Então, assim, eu vou acordar e vou mobiliar a minha casa inteira. Vou mudar tudo, vou né? trocar de casa. Quer saber? Agora com os aplicativos que você fica vendo e os móveis chegam pra você. Vivi, você sabe, gente, eu já estou nessa energia. Não sei se vocês estão aí, gente, mas eu bem estou. E agora você falando, eu falei, gente, eu já troquei tanta coisa na minha casa e muitas plantas, essa necessidade realmente, aquele aconchego de chegar dentro da minha casa e falar, nossa, que gostoso. Agora que eu não saio mesmo, gente, agora eu vou entrar no 90 mais. Dali não saio. E aí tem essas duas energias, né? Que de uma certa forma elas vão se conversando, elas chegam conversando uma com a outra, que é esse Touro e esse Câncer, essa Vênus em Touro e o Júpiter em Câncer. Então, e aí tem o dia dos namorados, semana que vem, tem o dia do amor, independente se a gente tá sozinha ou não, mas tem esse lugar... Presente pra você, né? mesmo. Então tem esse clima de me sentir bem, de comer uma comida gostosa, elaborada por mim ou pelo outro, não importa, tomar uma bebida que te aconchegue. Essa exaltação dos prazeres, esse mês de junho agora, leva a gente um pouco para esse lugar. Então, assim, próprio, a água, né? O Touro é terra, mas o Júpiter em Câncer é água, é aquela misturinha gostosa de terra fértil, né? Que é a água misturada com a terrinha molhada, que é aquele cheirinho gostoso da chuva que tá caindo naquele dia bonitinho de final de inverno, sabe? Sim. Assim, de final de dia de inverno. É um pouco dessa energia que começa a rolar. E aí, bom, aí a gente tem esses dois primeiros acontecimentos logo agora de cara. Depois,
a gente tem uma energia que começa a ficar mais empolvorosa, porque vai ter uma troca em julho, que é no mês que vem, só que é Urano, que eu também sempre falo dele aqui, que é o que rege o aquário, a gente falou bastante na outra live, que é um planeta que provoca a quebra de padrão, que provoca as trocas, né? Ele não quer mais que as coisas sejam como era antes. E tudo bem, a gente entende. Vamos mudar, querida. Que as coisas precisam ser modificadas. E ele vai para os últimos graus, e ele está em Touro. Então ele vai entrar agora nos últimos graus de Touro, que é 27, 28, 29, acho que ele está do 27 para o 28 agora. E até o final do mês que vem ele muda para Gêmeos, que vai ser a primeira chegada dele em Gêmeos. Aí olha isso, né? Olha troca-troca. O Júpiter estava em Gêmeos, aí vai para o Câncer, e aí o Urano ficou 7 anos em Touro, vai para Gêmeos, fazer uma temporada de 7 anos. Só que a troca definitiva também não é esse ano. Ele vai e ele volta. A troca definitiva desses 3, que é o Saturno, Urano e o Netuno, é só o ano que vem. Só 26. Mas esse ano é pré-estreia. Esse ano a gente tem várias pré-estreias. Vem aí. E aí, pré-estreia pode ser um sucesso ou pode te detonar. Né? Então, às vezes tem filme de pré-estreia e fala, meu Deus, esse filme vai estrear mesmo, gente? Né? Sim, corta. Gente, minha imaginação é muito fértil, né? Eu já tô assim, vem aí, Urano, em Gêmeos. Não tem jeito, gente. Minha cabeça é quinta série. Então, na verdade, a gente tem que entender os movimentos que eles estão querendo dizer pra gente. Quando mês que vem a gente fala especificamente dele, mas só para entender, assim, por que eu tô trazendo ele agora? Porque sempre que um planeta anda nos últimos graus, que são os graus mais fortes, principalmente o grau 29, eles têm uma tensãozinha. Né? É como se eu tenho que cumprir aquilo que eu vim cumprir durante esse tempo que eu fiquei aqui. Um chamado, né? Se eu tô entendendo que a coisa não tá rolando, cara, vai ser do jeito que der. Entendeu? Mas eu preciso fazer o fechamento. É imposto de renda, eu preciso entregar. Depois eu vejo que meleca que eu fiz com aquela entrega do meu imposto. Mas eu tenho que entregar. Ele deu um tempo, é igual um imposto de renda. Você tem tanto tempo para fazer seu imposto de renda. Ele ficou 7 anos tentando mudar os nossos valores. Mexer com a nossa valorização da terra. Eu falei disso, lembra? Sim, sim. Só que agora, por que eu tô trazendo de novo? Porque agora é a cobrança, né? Assim, é que a gente não gosta muito de falar cobrança, mas são os últimos dias dessa energia que ele tava mexendo. E, Vivi, é bem interessante, né? A gente sempre vem falando isso e eu acho que isso se confirma cada vez mais, né? Sobre antes o universo, toda essa movimentação meio que convidava a gente para as mudanças, mas agora já não é mais um convite, é uma convocação, né? E quanto mais a gente resiste a essas mudanças, eu acho que mais difícil se torna, porque eu não sei vocês aí, não sei você, Vivi, mas eu percebo que todos aqueles chamados internos meus de mudança, quando eu resistia, a minha alma gritava de tal forma e isso ficava muito nítido nas minhas emoções. Porque é como se não encaixasse a minha mente, vamos ali meio que racional, não, tá legal assim desse jeito. Só que a minha alma tava gritando por mudança e falando, não, a gente precisa mudar, sabe? É agora. E aí acabava que as coisas aconteciam, então por isso que eu tô falando, não é mais um convite à mudança, né? Não, é uma convocação realmente, na hora que você vê, a vida te coloca com situações, né? Ela traz situações para que você realmente mude. Sim. Não tem jeito, né? Então eu acho que é bem interessante o quanto você está trazendo dessas movimentações, fechamentos de ciclos, mudanças de casa, para a gente entender assim, gente, vamos pegar todas essas informações, né, que estão sendo trazidas aqui, justamente para a gente parar e olhar quais são essas mudanças que você precisa fazer, qual foi a área ali que teve uma mudança na minha vida em 2013, né, que você falou, e trazer, peraí, de repente, tô precisando de algumas mudanças. É trazer mesmo para a consciência, que assim, a Vivi, ela vem trazendo a astrologia e eu vou trazendo um pouco mais para linkar com o autoconhecimento, a nossa transformação pessoal,
porque essa é a finalidade aqui dessa live, né? É que nós possamos fazer as nossas mudanças para que realmente a tua vida mude, né? Às vezes as pessoas falam assim, gente, mas a minha vida tá pacata, não tá mudando em nada. É porque você não está fazendo as suas transformações, né? Olha, ontem eu atendi, o meu último atendimento de ontem foi aqui presencial, né? Uma menina que eu tenho um carinho, adoro ela, a gente faz um trabalho juntas há muito tempo já. E aí ela falou assim pra mim, Vivi, aconteceu uma coisa esse ano. Eu sempre pergunto, né? E como é que foi seu ano? Como é que tá o fechamento do ano? Ela acabou de fazer aniversário, geminiana. E ela falou assim, olha, aconteceu exatamente aquilo que você falou que ia acontecer. Lembra que você falou que meu ano podia ser super diferente? Ele tinha um convite pra mim, pra eu fazer um crescimento. Então ia surgir, de repente, uma viagem, um curso, alguma coisa que me levasse para um caminho que era um caminho que eu podia me abrir muito profissionalmente, falando de profissão. Mas que era uma escolha, porque eu poderia escolher nada a fazer e aí o ano ia ser simplesmente um ano que tinha passado por mim. Aí ela falou, aconteceu exatamente isso. Eu falei, mas então você fez o curso? Qual foi a escolha? Aí ela falou, não, eu decidi não fazer. Claro, porque entra as questões lá, que eram super cabíveis, óbvio. E eu tenho certeza, eu fiquei com a sensação de dentro de mim que era lá, porque era uma oportunidade de uma pessoa que não ia dar mais o curso, que está se aposentando, e é um nicho dentro da profissão dela. Então, assim, perdeu muito, entre aspas, porque a gente não perde nada, né? Eu acho, assim, perde, mas a vida, se for nosso, a vida coloca outras chances de você trazer aquilo de novo. Mas como foi nítido isso, né? Tô trazendo o exemplo dela, porque essa é a vida, gente. É a história, quero tomar banho de chuva, vai chover quando? Vai chover no sábado. Daí chove e fala, mas hoje eu tô com preguiça. E eu, Vivi, é muito interessante, né? Que quando ela sentiu dentro dela que ela tomou uma decisão que aonde lá dentro mesmo falava pra ela, olha, eu tenho pra você algo um pouco mais diferente disso, mas fica você... Dentro do que tá confortável pra você. Confortável pra você. E é isso. E eu sempre digo isso, né? Que quando eu tenho uma decisão muito grande a tomar, eu entro num estado de silêncio, né? Pra me escutar. E quando eu tomo aquela decisão, como eu me sinto se eu tomar essa decisão? E aí eu deixo vir a emoção. E como eu me sinto se eu tomar essa decisão? E é muito interessante que toda decisão que eu tomo e que eu me sinta em paz, não é confortável, porque às vezes aquela decisão, ela é um grande desafio. Sim. Né? Como foi pra mim ano passado, que teve isso de eu ir pra Europa e quase não falando inglês, mas eu falei, não, eu quero ir, quero aprender um pouco, quero fazer... Essa foi uma decisão que meu coração ficou muito em paz, mas houveram muitos desafios, mas é sobre isso. Não, a escolha, quando vem de dentro do seu coração, você sente aquela paz de que você está no caminho certo, sim, né? E foi bem interessante você trazer isso, porque você vê, foi a escolha dela e é isso, as nossas decisões, elas são respeitadas pelo universo. Mas é como se fosse, e respeitadas por nós, né? Nós nos respeitamos. Mas quando você sente lá dentro que fala, poxa, mas eu poderia... E aí, quando você toma uma decisão mais assertiva lá dentro da tua essência, você não fica com essa dúvida. Mesmo que lá na frente, sei lá... Deu errado. Né? Ou deu errado, porque a gente... O que é certo, o que é errado, mas... Eu questiono muito, porque quando eu escuto a história da vida das pessoas, né? Eu trabalho muito escutando a história da vida das pessoas, pontuando, ligando, costurando. E eu falo, gente, o que é o errado? Exato. Sabe, assim, claro, tem os erros, mas... Às vezes os erros te levaram para situações que foram seus acertos. Exato. Então, meio que tá tudo dentro de um grande combinado, de um grande destino. Às vezes tem umas coisas que a gente dificulta, assim, a gente adia, né? A gente fica numa uma adiação. E é isso que o mundo agora não tá deixando, talvez, a gente fazer tanto. É esse adiar demais. Sim, sim. Esse mês de junho, quando ele começou no domingo, eu fiquei percebendo a energia dele, né? Como é que ele estava entrando. Gente, a astróloga não para nunca, né? Pode parecer maluquice, mas você fica tentando conectar, porque tudo tem que fazer um sentido. É a lua que estava no céu, é o movimento que está acontecendo, são as notícias do mundo. Então, isso vai ditar um pouco do conteúdo daquele mês. E
E a energia, ela é de movimento, entende? Sim. Tem um aconchego, tem um afeto, mas é um movimento. Então, assim, a vida está pedindo pra gente essa movimentação. Segue-se adiante. A gente vai ter uma lua cheia semana que vem. Dia 11, né? Dia 11 é quarta-feira que vem. Quarta-feira. Né? Então, a gente tem uma lua cheia. Então, a gente está vindo de uma lunação geminiana. O mês começa com a energia de Gêmeos muito ativa. A gente teve ali na lua cheia, na lua crescente de Gêmeos, foi... lua crescente, desculpa, lua nova, tava Sol, Lua, lógico, em Gêmeos e Mercúrio. Então tem essa coisa da comunicação, Mercúrio em Gêmeos, que é o regente de Gêmeos. Então vamos falar, vamos se movimentar. Tem uma coisa da movimentação do corpo, não é só da tagarelice, né? Que às vezes a gente fala que Gêmeos é o que fala. E a gente esquece que Gêmeos precisa se movimentar, sair, troca de ar, o ar precisa ser trocado. Não adianta eu falar pra caramba sozinha com o computador ou com 30 pessoas no computador. Tô trocando pra caramba, tá, mas e o ar? O ar é o mesmo ar. E os Gêmeos e a energia geminiana precisa de outro ar. Ela precisa de outra troca de ar. E às vezes as pessoas estão se machucando ou estão adoecendo porque elas não fazem troca de oxigênio com o mundo. Nossa, e isso tá cada vez mais atuante, porque com essa questão toda de, né, da gente fazer tudo online, né? Você vê, antes a nossa live era assim, né? E olha só como é que a gente tá muito na energia, a gente não queremos fazer aqui próxima. Nem gostamos desse lugar. Gostamos. Porque é isso, você tá com a pessoa, lógico, a gente avançou para um lugar que não tem volta, o online chegou. Também. Só que isso tem a ver com Júpiter em Câncer também. Porque é fazer coisas, o presencial, né? Tanto dos Gêmeos pela troca do ar, quanto o aconchego de você estar com aquela pessoa, de você trocar, de você ter um tempo para tomar um café, para tomar um chá, sabe? Assim, sem a tecnologia do seu lado, só para você fazer a troca com o ambiente, observação do ambiente. Olho no olho. Olho no olho, né? Isso é tanto dos Gêmeos, muito, porque os Gêmeos é o observador, ele observa, né? Porque aí ele vai pegar os exemplos para a vida dele, a prática da vida vem pelas observações. E tanto vai falar do Câncer, desse Júpiter em Câncer, que é o que me faz bem. Então o mês, ele leva a gente para esse lugar. E aí na lua cheia, que vai ser a exaltação, o que é uma lua cheia? Ela é... Na lua nova, o Sol e a Lua eles estão juntinhos. Então a Lua nem aparece no céu porque o Sol abarca a energia dela, né? Ele toma, ele ilumina tanto ela que ela não aparece. Na lua cheia, ela já cresceu e ela foi para trás dele, ela saiu dele e aí ela vai fazer a oposição com ele. Por isso que ela fica linda e esplêndida no céu, porque ela tá de um lado e ele tá do outro. Então é uma exaltação da energia. E aí é o signo oposto que foi a lua nova. Esse ano a gente está bem encaixadinho com isso. E aí o oposto de Gêmeos é o Sagitário, que eu já toquei aqui, porque é o regente do Júpiter. E que a lua cheia entra. Que é a lua cheia. Então a gente tem uma exaltação da vontade de ir além. Aonde o meu movimento me leva, aonde a minha comunicação me leva, que trocas que eu estou fazendo, que tipo de trocas que eu estou realizando, que conhecimentos que me aprofundam e me levam em busca da minha verdade. Então, a vida que eu tô levando, eu tô aumentando agora, tá? Bem jupiteriano, então aumentando o negócio. A minha vida que eu estou vivendo é a minha vida de verdade? Fica aí, gente, para vocês eu estou falando sobre verdades. O que eu falo é uma verdade para mim? O que eu estou escrevendo é aquilo que realmente eu sinto. Né? O que eu tô postando... Agora. O que eu estou postando lá no meu Instagram é real. Que pode não ser. Tá tudo bem que não seja. Só que você tem que saber a verdade. Eu sempre falo isso. O problema não tá no certo e no errado. Tá em você saber a verdade sobre o certo e o errado.
Entendeu? Sobre o que então, você assim, sente e o que isso você aqui é uma mostra. mentira. Eu sei que isso aqui é uma mentira, mas eu quero postar minha mentirinha. Eu tô consciente disso que eu tô fazendo. O problema são as ilusões. Não, e muitas vezes também a pessoa não está disposta a mostrar aquilo ali. Tá ok também, né? Mas, assim, é uma ilusão você mostrar que você tá bem, sendo que você não está. Mas se você tá entendendo que Que isso... não estou bem, e mas tô postando, se você tem consciência disso, tá tudo bem. O maior problema é você acreditar que aquilo é a verdade. Aí aí vem a chamada ilusão. Aí eu acho que Aí você vai quando estar você- preparada para o tombo. E aí, exatamente, aí você percebe, você fala, gente, mas é tipo os filtros, né? Você se vê tanto num filtro que você fala, nossa, aí quando você se olha no espelho real, você fala, putz, Gente. é isso. É isso, né? Eu tô brincando, a gente tá brincando, mas assim, Não, mas é isso. Então, essa exaltação, ela... E aí, a gente tem os ânimos acirrados. Vamos fazer um parênteses rápido, pensando no contexto do mundo, essa lua cheia em Sagitário, com os acontecimentos lá de fora, né? Não que aqui não esteja acontecendo nada, mas eu falo por conta das guerras, essa exaltação da lua cheia, isso é um pouco complicado, porque exalta-se os ânimos e exalta essa coisa do que é meu e que é seu, e eu vou lutar porque eu acho que o que é seu é meu e eu vou lutar para isso, né? Então, a gente que tá ligado na espiritualidade, a gente tem que fazer muitas orações, muitas correntes positivas para que essas pessoas encontrem dentro delas um discernimento, né? E assim, e olhem fora o ego, né? Olhem para o coletivo, para o que realmente está acontecendo para essas pessoas que estão vivendo lá, porque a gente tá fora e a gente está muito nessa tendência, aquilo que está fora, aquilo que não me toca, então, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Então, é um momento delicado. E essa exaltação que a gente vai ter na semana que vem, com essa lua cheia, por um lado, ela é tensa, e pensando na gente, assim, é uma hora de explosão daquilo que eu venho fazendo, né? Sempre é bom, a lua cheia sempre vai trazer esse olhar. Lógico, os ânimos ficam, as emoções transbordam. Porque todo mês é a oportunidade que a gente tem de colocar pra fora as nossas emoções. E é muito legal esses ciclos, né? Aquele ciclo de introspecção, de análise, aí daqui a pouco vai renascendo e tal, aí chega a lua cheia, vambora, né? Cara, que interessante. E a lua ainda é em Sagitário. Que, ou seja, Sagitário já tem isso, né? Já vem com essa energia. Minha Vênus é em Sagitário, então eu sinto ela. Também. Eu sinto bastante ela. E é uma energia super gostosa, né? Porque... de você realizar, de você fazer de você trazer vida, né? Tem uma chama, tem uma coisa de convocar pra vida. E às vezes, né, Vivi, muitas vezes a gente fica naquela assim, de você ter aquele projeto, de você quer ir pra vida, você quer ir pro seu novo, né? Mas às vezes a gente fica meio que parada, quem nunca, né? Eu, inclusive, também estava assim, eu acho que você também, da gente querer fazer as coisas e não conseguir porque fica numa cobrança, não tá bom, não tá... E eu acho que é isso, entendeu? Essa energia vem pra gente poder falar assim, ela nos ajuda, né? Isso fala muito de nós, né? Não é colocando na conta da energia, mas é falando sobre nós, do tipo, vambora, vamos fazendo de acordo com o que a gente tem, com as ferramentas que nós temos, né? Então é esse impulso a mais pra gente colocar pra agir, agir, né? Você já havia comentado esse ano que é assim, gente, chega, vambora, vamos agir, né? Da maneira como foi que você conseguir. Né? Tem os momentos de introspecção, mas vamos agindo. Sim. É colocar. Então, aproveitem, gente, essa energia, todo esse fluxo energético que a gente recebe para botar para andar. Isso a gente não... E não é que são as grandes coisas, né? Não. São hábitos, né? Aquela Coisas forma... do cotidiano, às vezes. Peraí, quero cuidar melhor da minha alimentação, quero fazer aqueles exames, quero passar a ter mais tempo com a minha família... Coisas assim que você vai deixando de lado. E eu acho que é isso, né? É trazer essa movimentação e não somente pensar nas grandes coisas, mas as pequenas para começar a mudar essa rotina sua, né? Sim. No domingo,
acho que é no domingo mesmo, o Júpiter ele entra em Câncer, já falei, e o Mercúrio, que está em Gêmeos, né, que está acelerando os nossos pensamentos, ele vai entrar em Câncer também. E o Mercúrio é o regente dos Gêmeos, é essa troca, é a fala, é a comunicação, é a nossa mente, é a mente concreta, é a lógica, e aí ele vai para Câncer. E é olha que bonito, né? Porque aí é uma temporada realmente de falar das emoções. É colocar o emocional na fala, entendeu? Então a gente... É o sentir, É né? o sentir. O sentir vai ficar mais exaltado. Então a gente entra com muito ar... E aí, já a partir agora dessa semana, a gente já começa a ter uma aguazinha bem gostosa vindo, inclusive na nossa fala. Saindo das Que às vezes a gente fica muito melindrosa, né? Então, eu me magoo pelo que o outro falou, e às vezes eu magoo o outro com a minha fala, porque eu tô muito emotiva para a comunicação. Isso no âmbito geralzão, tá, gente? Isso não é que tem que ser assim com todo mundo, mas é a tendência, tipo tendência de moda. Então... você fala, não, eu não ando na moda. Mas aí, sem querer, você começa a perceber que você tá na moda, né? Assim, que você tá usando a cor da moda, que você tá indo nas tendências, porque é até as escolhas. Você chega pra comprar e a moda tá lá, né? Então as você... cores, as né? cores, você... eu quero sei lá, o vinho beterraba. Mas não tá na moda, eu não vou achar Marrom vinho. terra, né? Que agora também tá assim, olha, eu tô entendendo de... A gente tá aqui, ó, na tendência. A gente combinou, sem querer. Então é isso, assim, essas temporadas que eu falo dos signos e dos planetas é moda, né? Como se fosse a moda. Que a energia chega e sem a gente perceber, a gente vai trazendo e vai incorporando. Aí você vai se dando conta, nossa, realmente, esses dias eu tenho ficado, nossa, tô com o ânimo exaltado, nossa, eu tô falando de um jeito que... Pô, eu tô me magoando, ou eu tô falando e as pessoas estão ficando todas magoadas com isso. Por quê? Porque eu tô muito sincericida. Que não é do Mercúrio em Câncer, mas o problema do Mercúrio em Câncer é que ele é muito emotivo. Só que ele fala com muita emoção e aí ele pode botar pra fora aquilo que ele guardou durante tempos. Meu Deus, então você já ficou ciente aí sobre isso, né? Então... vamos trabalhar essas emoções. Mas deixa vir também. Tem vezes que eu acho que a gente tem que deixar... Mas Gi, é isso. Por que de tempos em tempos as coisas vão mudando? Por quê? Porque todo mundo precisa vivenciar. Eu falo que a gente tem 12 signos. Não adianta anestesiar. E a gente precisa passar por eles. Mesmo, mas eu não tenho nada em Câncer. Ok, mas o Câncer existe. E você precisa sentir a força desse signo. Todos nós precisamos ter tudo. A gente é tudo. A gente tem uma tendência maior a certos comportamentos, mas é do ser humano experimentar todas as sensações e as energias, né? Então, a cada bloco de 3 meses, a cada bloco de 12 anos, a gente precisa sentir um tipo de energia para quê? Para evoluir. Para não repetir, né? Ou se repetir com consciência. Tentar fazer diferente, tentar despadronizar, né? Fazer de uma forma nova, honrando o velho, mas indo para o novo. Aí, enfim, a gente tem mil coisas que a gente pode observar desse lugar. Outra coisa interessante que a gente vai ter também esse mês, que acho que é para fechar, o Marte, que também está há muito tempo em Leão, porque ele também a cada 2 anos ele faz uma retrogradação forte, então ele fica lento, né? Ele fica mais parado no signo, ele ficou muito no Leão, ele voltou a Câncer, ele tá um tempão em Leão e esse mês ele vai para Virgem. E aí as atitudes são muito mais práticas. Tem uma coisa, o Virgem não é um signo ativo, né? Com a energia do Marte, mas tem uma coisa do colocar em prática. Que o Virgem fala da prática, fala da matéria, fala do dia a dia, da organização do dia a dia, né, de realizar. E aí a gente pode puxar essa energia do Marte ali em Virgem das execuções daquilo que precisa ser feito, né? É que às vezes ele fica meio amarrado porque ele pensa demais, ele critica demais, ele como é que minimiza demais, coloca as coisas muito pequenininhas
E aí ele se perde nos pequenos detalhes. Entendi. Né? Ele Por vai pro ser tão excesso prático, de um detalhe. falta detalhes. Não, ele vai... Não, ao contrário. Ele vai no detalhe da coisa. E aí você, às vezes, perde o poder. Porque, assim, eu só vou fazer quando estiver perfeito. Né? Eita. E, às vezes... Cara, essa perfeição não vai chegar. Nunca vai existir, E o virgem não vai pra execução porque ele ainda não... Falta um detalhe, né? Então, esse Marte ele, em Virgem, ele pode esbarrar nisso. É uma tendência da gente ficar detalhista e faltar a execução. Ele tem uma briga ali com ele. Do outro lado, a gente pode colocar as coisas em prática. Ele dá força no nosso dia a dia. É a maneira com que a gente vai canalizar. Então, pensando num geralzão, eu acho que é isso que a gente tem para junho. Só isso, gente. Vocês fizeram as anotações? Ô, Vivi, eu não sei se consegue dar tempo ainda, mas eu recebi umas perguntas na caixinha e praticamente é sempre as mesmas perguntas, todo mundo querendo saber. Olha, tem gente querendo saber sobre o amor, se vai desencalhar ou não. Aí, gente, isso aqui não é Tinder. Não. Isso aí eu trago seu amor em 7 dias. Mas, não, um geralzão, né? Alguns perguntaram sobre o que vem de melhor, por exemplo, para Aquário. Tem outros que perguntaram de Gêmeos, então tá aí, falamos bastante, né? Sei lá, palavras-chaves, como para alguns signos, assim, o que você traria de um conselho para cada um então, sobre o assim, que esperar? Eu sempre falo... Alguém botou um texto... Deixa eu ver. Como fica os arianos com a saída de Vênus para Touro? Aquela intensidade toda de amor, beleza, prazer pela vida causada no mês de maio vai diminuir? Ou seguirá linda, leve, forte e com muita ousadia? Seguirá linda. Ousadia eu já não sei se vai ter tanto, Aí, mas seguirá linda e potente, linda, com potente. certeza. A ousadia já não é uma palavra de touro, né? Ele é muito terra. Mas ele gosta muito do que é bom. Então, assim, a tendência nossa a querer o que é bom é forte, né? Então vai continuar, com essa Vênus em touro. O que eu falo sempre, quando as pessoas falam assim, isso é uma coisa que a gente precisa começar a tentar mudar, gente. Eu sei que isso é gostoso da gente entender o que ir para cada signo, ir para esse horóscopo, né? Mas isso é muito relativo, porque eu sei, depende do mapa, muito relativo. Porque o Sol, ele é muita coisa, mas a gente tem muitas outras coisas e muitos outros signos. Então você pode... Eu posso falar uma coisa pro touro, mas na verdade você é o ascendente em Câncer e o Júpiter tá passando no seu ascendente, né? Então, é muito relativo. É muito relativo, assim, mas muito relativo. Se eu pensar num geral, tá? De Gêmeo, de junho, que tem essas trocas de energias acontecendo. Então, tem muita movimentação, tem muita abertura, mas tem muito um pedido de acalmar-se, né? O mês de junho traz uma exaltação, mas também tem um pedido de acalmar-se para entender, para ter coerência no seu viver, né? Nesse lugar de se sentir em casa. Porque lá no meados de junho, a gente, 21 de junho, a gente tem a troca para o signo de Câncer. Então a gente não pode esquecer que o Câncer entra lá pro final do mês. E ele vai entrar já agora forte com o Mercúrio e com o Júpiter. Então tem essas duas nuances acontecendo. De movimento, mas também de olhar para o seu interior muito grande. O Áries é um signo que tem uma dificuldade... No geral, o Áries tem uma dificuldade com esse lugar de parar, né? E de pensar, e de sentir. Ele tem uma dificuldade com sentir. Ele não é que ele não sinta, ele até explode na emoção dele, porque ele é muito reativo. Mas ele tem uma dificuldade, às vezes, de acalmar-se. Então, para o Áries, a gente pode pensar numa tentativa de percepção, de perceber o campo do sentir. Entende? Sim. O touro que vai receber a Vênus, ele é o momento em que o que me dá realmente prazer? Essa é a pergunta do taurino. Talvez para esse mês, né? Que vai fazer a temporada ali. Prazer? Que ele está recebendo a touros. O que realmente é prazeroso para mim? O que realmente eu preciso, o quanto eu preciso disso para me satisfazer. Né? Então, olhar o consumo, cuidado com o consumo, porque para os taurinos pode ficar mais exaltado. O Gêmeos, ele está recebendo o Sol em cima do signo dele.
E essa temporada geminiana que eu falei, acabou de receber Júpiter. Então, ele pode estar muito inquieto, com muita percepção, né? Aliás, com poucas percepções. Ele pode estar muito inquieto, com muitos acontecimentos na mente, por exemplo, mas sem a percepção real do que está acontecendo. Então, é um tentar baixar um pouco a guarda, né? Um calma, né? Cada coisa de uma vez. Vamos abrir menos janelinha. Fecha e tenta olhar para poucas janelas nesse momento. O Câncer, que vai receber o Júpiter, ele vai estar super exaltado. Então, eu tô indo muito pelo cuidado, tá? Ah, não. O cuidado do Câncer é não se melindrar demais, não se exaltar demais, não ficar muito emotivo além da conta, tentar segurar e olhar para o seu ser. Leão. O leão, dentro desses que a gente falou, talvez seja o que esteja mais tranquilo, porque o leão tem a tendência do olhar para si, e o pedido um pouco é isso. Então ele meio que tá afinizado com esse lugar. Tem que tomar cuidado sempre para não exagerar o olhar só para si, né? Então esse é um cuidado que a gente precisa ter. Mas eu acho que é um mês super favorável para os leoninos. Você já tá falando isso desde o outro. Leoninos, ó, estão mandando bem. O Virgem, que vai receber o Marte, e é um signo também muito, muito mental, né? Apesar de ser terra, mas é um signo muito mental. Então, o cuidado não precisa ir para o detalhe, né? O detalhe é importante, muitas das vezes, mas talvez nesse momento a gente precise mais de movimento e do campo do sentir mais exaltado também. Libra. O Libra, eu acho que independente até do mês, é o cuidado do só olhar para fora e não olhar para si, né? Então isso fica forte no Libra, mas tem uma coisa boa acontecendo no Libra esse mês, que também fala do que me faz bem. Lembrar do que me faz bem, né? Lembrar eu estou cuidando de mim, da minha casa, do meu templo. Isso para os librianos é importante, porque é o que é meu, não o que é do outro. Entendeu? O Escorpião, de uma certa forma, eles estão sendo impactados um pouquinho, já numa atmosfera geral. E aí, para o Escorpião, é o desvaziar-se um pouco, colocar um pouco para fora, se movimentar, fazer trocas, porque às vezes o Escorpião se retém muito, e aí com a temporada, principalmente agora do início dos Gêmeos, do movimento, é colocar-se para o movimento, para liberar um pouco. O Sagitário vai receber a lua cheia, né? A força da lua cheia em Sagitário. Então, o cuidado é só para não ir para os exageros, né? Porque a tendência desse mês, né, é exagerar, é fazer muito, é consumir muito, é sair muito, sabe? Muito. Porque pensa, o mês está convidando para o movimento. O Sagitário já é um signo de movimento. Então, assim, é um convite que talvez eles não precisassem ter. Eles não precisavam ir a este evento, né? Mas já que vai receber para todo mundo, então só cuida para não exagerar nesse lugar. Medita, sagitariano. O Capricórnio, ele vai ser mexido, principalmente por conta do Júpiter que entra em Câncer, e aí é a oposição com os Capricórnios. e aí talvez que é difícil às vezes para o capricorniano, que é pensar menos nas execuções e pensar mais no sentir também. Então, o quanto eu preciso... Aonde está o meu prazer? Essa é uma pergunta também para os capricornianos, né? Por conta da Vênus que vai entrar em Touro, por conta do Júpiter que vai entrar no Câncer. Então, eu sei que é muito bom trabalhar, capricornianos, mas existe um outro lado da vida que pode ser vivido e sentido. Ela falando para nós duas, porque nós duas somos capricornianas. E é isso, assim, o Júpiter vai passar ali, vai fazer essa oposição de tipo, você tá indo com a sua verdade, né? Isso realmente, você tá fazendo isso pra quê? Tem muitas perguntas aí pra esses Capricórnios. O Aquário, ele também tá sendo mexido, muito até por conta dessa convocação de coletivo, que já é uma coisa nata do aquariano, mas eles podem estranhar, porque eles têm um lugar... Eu não vou nem dizer frio, mas... nem vou dizer frio, mas é muito racional do aquário, né? De não se colar muito. O aquário tem uma dificuldade com a cola, com o velcro. Ele é livre, né? Porque ele é livre, ele tá pensando em outras coisas, ele tem a necessidade do isolamento, às vezes, maior.
de fazer as coisas do jeito dele, do tempo dele, como ele quer. E a convocação, entende? É para troca, é para movimento, é para sentimento. E aí isso pode, o aquário pode falar, gente, que tá acontecendo aqui? Que tá me vindo um quentinho aqui por dentro. E que isso é interessante e é bom. E o peixes já é também tipo Sagitário. É um signo que é muito do campo do sentir. E aí isso pode ficar muito exaltado. Então, para o peixes não se iluda. Né? Assim, não, faça trocas, mas não se perca nas trocas. Faça as trocas, faça os movimentos, mas não perca o seu pulso diário. Não perca quem você é. Mais ou menos é isso. Só isso, gente, só isso. Bom, nós estamos chegando aqui no final dessa live. Eu queria muito agradecer, gente, a presença de todos vocês. Gostaria de pedir também, né, as pessoas que entraram, que desacelera Capricorniana. Mel, é exatamente. Mas eu tô indo nesse equilíbrio. Mas eu quero pedir para vocês, né, se puderem, depois enviem para as pessoas que acham que se conecta com isso, que pode fazer com que essas informações, né, possam ser úteis na vida delas. E eu quero muito agradecer essa oportunidade também, essa troca, né? Eu e a Vivi, assim, eu adoro fazer esse trabalho com ela. Bem. E a gente costuma dizer, assim, que não importa quantas pessoas vão entrar, é muito sobre a gente passar adiante isso, né? Esse conhecimento. Conhecimento, na filosofia é muito isso. Conhecimento sem sabedoria, né? De nada vale. Então não adianta nada Vivi ter essas informações, eu, né, levando essas trocas, e se a gente não puder passar adiante, ela jamais vai virar sabedoria, não importa quantas pessoas elas entrem, mas eu sei que a informação ela vai chegar para quem precisa chegar. E, bom, eu queria dizer também que eu acho super importante, assim como eu venho me trabalhando muito, né? Fiz e faço todos os anos, e sempre que eu acho que eu preciso de uma orientação maior, mapa astral, né? Com a Vivi também, eu acho, Vivi, as pessoas podem se conectar com você até pelo Instagram, né? Com certeza. A importância desse mapa astral, igual ela passou aqui todos os trânsitos e tal, mas nada melhor do que a gente fazer um negocinho, né? Tá entendendo? Na gente, né? gente. Aonde aquilo tá pegando, né? Aonde me toca, gente. Aonde aquilo me pega. Quando eu sento Aonde tá aqui, me pegando? a Vivi começa a falar sobre mim. Nossa, Vivi, mas é isso mesmo. E ela contou aquela história da menina, né, que contou pra ela das decisões. Foi tudo aquilo que você falou. E eu falo sempre pra ela, Vivi, é tudo aquilo mesmo que você havia visto no mapa e tal. Então, quer falar um pouquinho sobre o mapa? É isso. É isso. Faça um mapa, né? O mapa, ele é a nossa projeção da nossa encarnação, assim. Então, é uma bússola que a vida nos oferece. Olhar para a bússola é entender, assim, ela não vai dizer 3 passos, 4 passos, mas ela vai dizer, siga o norte. Né? Se você precisa ir para o norte, ela está apontando que lá é o norte. Então, você ter esse localizador, esse Waze interno conectado com você, é maravilhoso, gente. É uma dádiva. Não é revelações, Sim. né? Mas quanto mais a gente olha pra gente, entende o nosso projeto encarnatório e segue a bússola, mais consciência e mais clareza a gente vai tendo. As coisas vão acontecer, claro que vão acontecer, mas os impactos, eles já não te pegam da maneira inocente ou desavisado, sabe? Eu acho que é maravilhoso. E nada melhor do que a gente poder contar, né, com esses guias que nos levam para onde a gente precisa ir, né? Esse auxílio, essa mãozinha, assim, e de ajuda, né? Que é desde o mapa, como o trabalho também que eu faço, que é justamente esse ajuste. De equilibrar de energia, né? Isso é ajuste maravilhoso. de frequência, porque a gente fica passando nesses altos e baixos, tudo começou como só pra mim, e eu vi o quanto isso reverbera de uma forma muito positiva, né? Isso me ajuda muito a não ter essas oscilações tão bruscas, né? Equilibrando os meus chakras com reiki. E eu tenho a radiestesia também, que faz todo esse ajuste de frequência. E o que mais a gente faz hoje, né? Se deixar... Porque nós somos muito tentados a baixar as nossas vibrações com tudo que a gente escuta, que a gente se abastece. O mundo está assim. Então, nada melhor do que a gente também se ajudar, trabalhar com as terapias holísticas. Então,
Quem também tiver interesse em fazer esse ajuste, né, de frequência, fazer seu mapa, falar com a gente. Eu acho que é isso, gente. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada. E que nós possamos ser orientados e guiados, né, em nosso caminho e a nossa jornada. Muito obrigada a todos vocês. Um bom mês de junho pra vocês. Curtam. Arrasa, junho! Gente, ó, um Beijo. cafezinho. Ah, dá pra fazer um brindinho, ó. Café com astrologia. Obrigada, gente. Um grande beijo no coração de vocês. Um beijo. Tchau.